Graças e paz, nós estamos aqui para mais um estudo dos nossos encontros e também, evidentemente, para continuarmos crescendo no conhecimento da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continuamos com os nossos estudos que tem como tema a vida de Jesus. É uma série de lições que é produzido pela Igreja Batista Central em Belo Horizonte e nós temos utilizado também nossos encontros de células. Estamos na 11º estudo, né? Aí em parceria com o pastor Marcos, que também tem gravado estudos. E nessa série de hoje eu fiquei com a lição que fala sobre a morte de Jesus e como é que foi essas implicações, quais os motivos para que ele tenha morrido na cruz, né? Há muitas pessoas que ficam assim sem saber realmente o porquê, a necessidade de algo assim tão terrível, que foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas isso tem um motivo espiritual. Nós vamos, de alguma forma, tentar trazer ao conhecimento nesse estudo. Tá bom? Vamos orar primeiro, pegue sua Bíblia, pause o vídeo, para que eu e você possamos juntos analisar a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo nos convencer. Porque há coisas, irmãos, que não estão dentro dos nossos conceitos, né? Aquelas ideias literais que nós temos, racionais, estão dentro de um plano espiritual. E uma delas é a morte de Jesus, que é tão falada, principalmente na Páscoa, quando passam filmes, quando é relembrado, um ato que dividiu a história entre o antes e o depois, e pode dividir a tua vida entre um antes e o depois com Cristo. Então oremos, depois vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 14, alguns versículos, do versículo 55 até o 65, onde narra o julgamento de Jesus que o levou à morte. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que nos apresentam, Pai, aquele momento histórico e os fatos que ali ocorreram para que o Senhor fosse levado à morte, mesmo sem ter tido nenhum merecimento, falha de conduta para que isso acontecesse. Mas há um plano do Senhor, o Senhor era o Cordeiro vivo, Agnus Dei, aquele que estava ali para que nós pudéssemos ser restaurados espiritualmente e recolocados na presença do Pai, na presença do Senhor. Por isso a nossa oração é que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de estudo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, capítulo de Marcos, capítulo 14, do versículo 55 ao 65, são 10 versículos. Eu estarei lendo, gostaria que você também observasse na sua Bíblia a palavra de Deus. E diz assim: E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Por muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro por mãos não humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se então o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes? O que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. E tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos julgaram o réu de morte. E puseram-se alguns a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros, e dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Então esse é o texto, Marcos 14, 55 a 65. E lembrando que em Levíticos 24:16 diz que todo aquele que blasfemasse diante de Deus era digno de morte por apedrejamento, que era a metodologia judaica dos hebreus para aqueles que assim o fizessem. No tempo dos romanos, então, eles estavam sob uma outra jurisdição política e eles precisavam, evidentemente, então, da autorização dos romanos para que a crucificação fosse feita. Então, tudo isso gera também questões políticas dentro desse momento especial da história. Não? E a morte por crucificação era uma das formas de punição da lei romana contra os criminosos. Ela era reservada para escravos e para crimes considerados graves, tais como insurreições contra o domínio romano. A maior crucificação que você tem notícia aconteceu no ano 71 a.C., após o controle de uma revolta de 200 mil escravos. Em um só dia foram crucificados cerca de 6 mil dos revoltosos vencidos. Né? Então, por que Jesus foi condenado à morte e crucificação? Os líderes religiosos judeus se reuniram, apresentando diversas falsas testemunhas, e tentaram condenar Jesus à morte. Como testemunhos eram incoerentes, Jesus a nada respondia. Permanecendo em silêncio, eles decidiram pressioná-lo, perguntando-lhe explicitamente se ele era o Cristo, o ungido, o Filho do Deus bendito, a qual eles aguardavam também. Então, mediante a resposta positiva de Jesus, eles o acusaram de blasfêmia e julgaram digno de morte. Entretanto, como não podiam executar esse tipo de pena, estavam sob a liderança romana, tiveram que levar Jesus a Pilatos, o governador romano, na época, fazendo contra ele falsas acusações, subversões da ordem da nação, proibição de pagamento de impostos a César e declaração de ser o rei dos judeus. Então está lá em Lucas 23:2 essa colocação
essa ideia de que Jesus estava criando uma certa revolta contra o Império Romano. Pilatos, contudo, após avaliar o caso, né, ele disse aos líderes religiosos dos judeus: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Aqui no capítulo 23 de Lucas, versículos 14 e 16 traz essa narrativa. Então, após isso, sabendo que mediante a pressão popular, a fraqueza do caráter da parte de Pilatos, Jesus foi entregue à morte por crucificação. Entretanto, a pergunta ainda permanece: por que Jesus foi condenado à morte? Por quê? Ele mesmo disse, né, Jesus, em João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. O apóstolo Paulo também escreveu em 1 Coríntios 15, 3, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, por causa do seu amor pelo mundo e dos pecados da humanidade, entregou Jesus para ser morto na cruz. De modo que a pena devida aos pecados fosse paga e aqueles que crerem em Jesus e se entregarem a eles, sejam livres da condenação e voltem a se relacionar com Deus. Então aí nós já temos uma visão, um preâmbulo daquilo que ocorreu com a morte de Jesus, nos dando uma oportunidade de retornarmos a uma convivência, um relacionamento com Deus, devido à queda do homem com o pecado. Então na lição de hoje, nesse estudo de hoje, nós vamos um pouco mais de profundidade os benefícios da morte que Jesus nos trouxe na cruz, né? Essa morte de cruz nos trouxe benefícios, e que o Espírito Santo então nos revele as riquezas da obra da cruz. Como já foi citado, 1 Coríntios 15, 3, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, quais são os benefícios que essa morte pode nos dar? Né? Para entendermos melhor isso, é necessário antes entendermos quais são os malefícios provocados aos seres humanos pelo pecado. Né? O pecado traz malefício. Quais foram eles? São eles. Então, primeiro, nós podemos citar a morte. A palavra morte, cabe aqui uma explicação, ela não significa um fim, mas ela significa uma separação. A ideia de morte é separação. Morte eterna, separação eterna da presença de Deus. Morte física, separação do espírito do corpo biológico. Né? Você pode ter um corpo completamente perfeito, com todos os órgãos, com tudo que é necessário para ele viver, porém sem o espírito ele está evidentemente separado, morto desse espírito e não tem vida, não tem reação. Porém, o corpo ele se decompõe, mas o espírito, que é uma essência, ele permanece. Essa é a diferença. Por isso que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, ou seja, naquilo que é eterno. Então, a morte. Nós merecemos a morte como castigo pelos nossos pecados. Romanos 3,23 diz, pois o salário do pecado é a morte. É um salário que é pago em dia. Efésios 2,1 diz, vocês estão mortos em suas transgressões e pecados, estão separados. Não é que esteja morto fisicamente, mas estão separados de Deus em as suas transgressões e pecados. Então, o primeiro malefício que nós vemos diante disso, provocados pelo pecado, é que a morte existe. Segundo momento, nós vemos que é uma ira de Deus. Né? Você já ficou irado com alguma coisa que você não devia, ou que te cobraram, ou que te colocaram, né? E que você sabe muito bem que não devia, mas que alguém lhe impôs aquilo, e você ficou irado. Né? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. O que quer dizer isso? Nós, seres humanos, nós ficamos irados com as coisas erradas que fazem, quando nós temos plena consciência de que não devíamos e acaba sendo colocado. Imagina diante de um Deus puro, santo e verdadeiro, que é o nosso Deus. Então a ira de Deus, ela foi levantada devido ao pecado. Então merecemos receber a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Isaías 59:2 diz, as suas maldades separam, os seus pecados separam vocês do vosso Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Então, a ira de Deus, ela está nos afastando, nos separando de Deus. Aqui é o terceiro ponto, a separação de Deus. A ira de Deus, ela é revelada contra os céus, é revelada dos céus e contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Lá Romanos 1,18. Nós merecemos, então, essa ira de Deus e isso nos levou a uma separação de Deus, que Isaías 59:2 nos diz que essas maldades nossas nos separam dele. E também nos geram escravidão. Estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. João 8,34 diz, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Romanos 7,14 diz, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então, nós temos os malefícios do pecado, que são a morte, a ira de Deus, a separação de Deus e a escravidão. Para cada um desses malefícios, a morte de Jesus na cruz tem uma contrapartida de benefícios. E nisto consiste a salvação providenciada pela cruz à humanidade. E esses benefícios quais são? Primeiro, a expiação. Né? A expiação é uma palavra presente apenas no Antigo Testamento, principalmente nos livros de Levítico, Números e Êxodo. Apesar do seu conceito também estar presente no Novo Testamento.
ela estava associada aos sacrifícios de animais que eram feitos por causa dos pecados humanos. Um animal, ao ser sacrificado por causa de um pecado, estava substituindo um ser humano no recebimento do castigo devido. É como se o animal estivesse recebendo o castigo do homem. Até hoje ainda existem algumas práticas que atuam dessa forma, tirando vida de animais, condicionando bens a favores a homens. Isso nós entendemos que com Cristo ali houve um encerramento, não há mais como nós sacrificarmos animais para sermos purificados ou perdoados. Então havia isso, era uma substituição do castigo divino, devido pelo homem através daqueles atos. Então desse fato é que se origina a atual expressão bode expiatório, né, que é usada quando uma pessoa recebe a culpa e o castigo no lugar da outra. No caso, os animais receberiam a culpa e o castigo no lugar do homem, daquele que havia pecado. Então, após o sacrifício, simbolicamente, nesse tempo, no Antigo Testamento, a pessoa estava livre da condenação merecida. Por isso que iam lá para o templo, Jesus expulsou os vendilhões de animais, estavam ali e tal, porque eles criaram uma metodologia de perdão. Eu posso pecar, e quando chegasse no tempo da expiação, no tempo de oferecer um animal pelos meus pecados, eu podendo pagar, evidentemente eu estava ali comprando o meu perdão. Isso não cabe ao homem. O perdão não estava mais dentro, a lei estava enferma, estava corrompida. Então Jesus morreu na cruz, recebendo o castigo que nós merecíamos receber por causa dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz recebendo esse castigo. Segundo Hebreus 10:4, a expiação ainda nos traz essa ideia. Era impossível, Hebreus, veja que o escritor de Hebreus, ele fala no capítulo 10, versículo 4, era impossível que o sangue de touros e bodes tirasse pecados. Esse sacrifício era apenas um símbolo do sacrifício perfeito de Cristo, o qual expiaria por completo os pecados da humanidade. Hebreus 9:26. Então há necessidade, sim, somente em Cristo, da expiação ser concluída nos dias de hoje, na nossa vida. O segundo benefício que nós temos com a morte de Jesus é a propiciação. A propiciação é uma palavra presente nos dois testamentos bíblicos. Né? Ela está relacionada à ira manifestada por Deus por causa do pecado da humanidade. Propiciar significa desviar a ira mediante uma oferenda. Para nos livrar da ira de Deus, Jesus morreu como propiciação pelos nossos pecados. Uma reação de Deus, ou uma das reações de Deus ao pecado foi a ira, porque o pecado lhe foi uma ofensa mediante a oferta sacrificial de Jesus. Então a ira de Deus foi acalmada e satisfeita. Então Deus é um Deus de ira, tanto é que lá no Apocalipse você vai ver as taças da ira de Deus e tal. Então tome cuidado, porque Deus é misericórdia, bondade, graça em extremo, mas ele também é um Deus que a gente entende que nós não devemos cair na mão dele. O escritor de Hebreus diz que é terrível cair na mão do Deus vivo. Então temos que tomar todo esse nosso cuidado. Mas essa propiciação veio para nos aplacar essa ira. É quando você vê algo, que é uma pessoa que está completamente irada e de alguma forma ela recebe algo que aplaca aquela ira, né? E assim aconteceu com Deus e ela foi satisfeita em Cristo, porque ele era perfeito. Então Moisés disse em Êxodo 32:30, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. E Paulo escreveu em Romanos 3:25, né? Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes pecados anteriormente cometidos. E em 1 João 2:2 diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Então nós vemos aqui que a propiciação também foi um benefício, né, dado por Deus nessa morte de Cristo Jesus. E o terceiro momento é a reconciliação. A humanidade estava separada de Deus por causa dos seus pecados, sem relacionamento com ele. Através da morte de Jesus, por causa da expiação dos pecados humanos e da propiciação da ira divina, o ser humano pôde se aproximar de Deus e ter comunhão com ele. Então Paulo, o apóstolo, escreveu em Romanos 5:11, nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Em 2 Coríntios 5:18-19 está escrito, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quando nós falamos do amor de Cristo por nossas vidas, nós estamos levando a mensagem da reconciliação. Então o conceito de reconciliação está presente nas 3 parábolas de Lucas 15, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Todas essas histórias têm a ideia de algo que estava perdido, ou seja, distante, e foi encontrado, ou seja, reaproximado, e esse conceito está bem claro na história do filho perdido, do pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador. Foi o que ele fez com a sua herança, com a sua vida. Ele esbanjou aquilo que lhe pertenceria no futuro, ele esbanjou no presente e depois, então, foi novamente reaproximado do pai. Então, esse conceito está bem claro na história desse caso, do filho perdido, do filho pródigo, o qual estava distante do pai e decidiu voltar para casa, reaproximando-se assim do pai e voltando a ter comunhão com ele. Então, ali nós vemos a reconciliação daqueles 3 momentos ali, Jesus impactando com a sua palavra e dando a certeza de que é possível uma reconciliação com Deus. E, por fim, a redenção. O outro benefício que nós encontramos na morte de Jesus é a redenção. O significado da redenção pode ser bem expresso na palavra resgate. Quando uma pessoa é sequestrada
né, é exigido um resgate em troca dela. Igualmente, no mundo antigo, um escravo poderia ser resgatado ou redimido quando alguém pagasse por ele o devido preço. Estando a humanidade escravizada a Satanás e ao pecado, para ser livre, um preço de resgate deveria ser pago. Isso foi feito através da morte de Jesus na cruz. Então, o sangue de Jesus foi o preço pago por Deus a Satanás. Perdão, irmãos. O sangue de Jesus foi o preço pago para Deus, para que nós pudéssemos ser livres do castigo que nós estávamos inseridos. Né? Então, não foi Satanás que recebeu o sangue ali como oferta. De forma alguma. Satanás não tem esse mérito de forma nenhuma. Ele é criação, tanto quanto os seres humanos, e ele não lhe foi pago nossas vidas. De forma alguma. É Deus que recebeu a expiação desse pecado. Né? Efésios 1,7 está escrito: nele temos redenção por meio do seu sangue, em Jesus. E Colossenses 1, 13, 14 diz: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção. Então Jesus disse: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. E 1 Timóteo 2, 5 e 6 nos diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como um resgate de todos. Né? Então veja bem, nós temos aqui um resgate, aconteceu uma redenção. Nós temos a expiação, a propiciação, a reconciliação, a redenção. A morte de Jesus na cruz propiciou, então, os seguintes benefícios para nós. Primeiro, a expiação do castigo devido aos pecados. Segundo, a propiciação da ira de Deus devido aos pecados. A reconciliação com Deus. E depois, a redenção da escravidão do pecado, né, ao pecado. E também estamos livres de Satanás. Entretanto, só recebe esse benefício aquele que, pela fé, aceita e recebe o sacrifício de Jesus pelos pecados. João 3,16 nos mostra claramente isso, que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Romanos 5, 1 e 2 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual agora estamos firmes. Né? E a pergunta final que eu deixo nesse estudo: você aceita ou rejeita a morte de Jesus em seu favor? Né? É uma decisão pessoal, não é coletiva. Ela se torna coletiva daqueles que aceitam e daqueles que rejeitam. Mas ela é algo que você deve decidir, você deve falar. Romanos diz que nós devemos expor, né? Falar aquilo que nós sentimos, proclamar aquilo que está no nosso interesse. Então, você aceita ou rejeita a morte de Jesus em seu favor? É uma decisão dada a você, a cada um de nós. Devemos estar analisando e tomando nossa decisão. Eu espero em Deus que você seja convencido da importância de aceitar Jesus como Salvador, que é o único projeto de reconciliar o ser humano com Deus. Foi a morte na cruz e ela precisa ser aceita. E por fim, você verdadeiramente crê que Jesus, crê em Jesus e já recebeu esses benefícios de sua morte? Você já recebeu a expiação pelos seus pecados, a propiciação, a reconciliação e essa redenção que nós temos em Cristo Jesus? Eu espero que você tome a decisão sempre a esse favor e leve outras pessoas a conhecer o fato da morte de Jesus não ter sido apenas um mero condicional político e até religioso, que aqueles religiosos da época estavam evidentemente preocupados em perder os seus cargos, seus títulos, a sua maneira de viver. E Deus, de uma forma tão especial, traz ali a salvação através de Cristo Jesus. Fato histórico, fato verídico, e também a decisão tua é verdadeira. Se você rejeitá-la, Deus não vai impô-la. Ele vai apenas convidá-lo, como está fazendo hoje e faz todos os dias, para recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e receber esses benefícios maravilhosos do Senhor. Então que Deus nos abençoe, que Deus confirme no teu coração e no meu coração sempre essa certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Oremos para encerrarmos. Pai, cada um que tomou essa decisão ao lado de Cristo, Pai, fortalece a sua fé para que nós possamos continuar, Senhor Deus, com a certeza de que os tempos se aproximam, a tua volta, o teu retorno nas nuvens. E nós entendemos, Pai amado, que a tua palavra nos diz que nós devemos estar preparados para esse tempo, mas também levar outros a se prepararem. É bem verdade que é um ato espiritual e depende do Senhor atuar no coração do homem para que ele possa compreender, abrir os olhos espirituais.
e ver a verdade do Evangelho. Muito obrigado pela sua morte na cruz, Pai. Eu sei que depois desse estudo vem algo maravilhoso, que é a ressurreição, aonde mostra o teu poder sobre a vida e a morte. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue cuidando dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.